Olá, boa tarde a todos. Estamos começando mais uma live de estudo bíblico. Para mim é um privilégio, uma honra muito grande ter você aqui conosco, na nossa live. Esperamos que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Estamos transmitindo diretamente aqui de Manhuaçu. Eu sou Josué da Silva Andrade. Temos transmitido nossas lives aqui pelo Facebook e depois nós pretendemos, com a permissão do Senhor, migrá-las para nosso canal Boas Novas ali. Nosso canal Boas Novas ali no YouTube. Mas Deus esteja abençoando ricamente a sua vida. Nós vínhamos estudando sobre a igreja, falamos do significado da palavra igreja, os dois aspectos da igreja, o aspecto local, o aspecto universal, o que é uma igreja local, como é formada uma igreja local. Estudamos sobre o governo da igreja local, demos uma série de estudos falando sobre isso, como é o governo de uma igreja local. E nós pretendemos estudar hoje, com você hoje, as reuniões da igreja local. Por que é importante a gente estudar sobre esse assunto? Por que é importante? Porque, infelizmente, existe no meio da cristandade professa e das suas variadas religiões abuso de algumas palavras nesse sentido. Por exemplo, a palavra culto, uma palavra abusada, usada e abusada, porque a palavra culto, ela é uma palavra, quando a gente vai falar que vai cultuar a Deus, a palavra culto traz a ideia de prestar uma homenagem, prestar uma adoração, E nesse sentido, nem toda reunião é um culto e nem todo culto é uma reunião. O Senhor Jesus Cristo, mesmo conversando com a samaritana em João capítulo 4, ele fala que Deus procura, Deus é espírito e verdade, e procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que quer dizer isso? Quer dizer que a adoração a Deus, o culto a Deus, não está relacionado a um local e nem muito menos a um ajuntamento de pessoas. Pode um grupo de pessoas estar ajuntadas, estarem reunidas, podem elas falarem que estão cultuando a Deus e na realidade aquilo ali não ser um culto, porque tudo que é feito ali não é aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, não é aquilo que Ele deseja, não é a maneira que Ele deseja ser cultuado. Um exemplo que a gente pode pegar, o exemplo do Velho Testamento no livro de Gênesis, capítulo 4. Deus havia estabelecido a maneira pelo qual o homem deveria se aproximar dele, através do derramamento de sangue, era o que estava implícito ali quando Adão e Eva pecaram, e Deus pegou peles de animais e os vestiu. Deus vestiu Adão e Eva, o que indicava assim que para o homem ter o seu pecado coberto, o seu pecado coberto e ele ser justificado do seu pecado, haveria necessidade de um animal derramar sangue, o que apontava para o sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Então, Deus havia destacado esse fato ali, Abel havia entendido isso, e ele quando ele vai se aproximar do Senhor, quando ele vai cultuar o Senhor, ele oferece do primogênito das suas ovelhas e da sua gordura.
Então ele pega um animal e sacrifica um animal, derrama o sangue daquele animal para se aproximar-se de Deus, né? E nesse caso, Caim ele vai oferecer do fruto da terra, né? As suas obras, o seu esforço, o seu trabalho, a sua labuta. Deus aceita o sacrifício de Abel, recusa o sacrifício de Caim, porque o sacrifício deveria ser realizado conforme o que ele havia estabelecido, não conforme as ideias que Caim havia estabelecido. Então, da mesma forma, existem os princípios estabelecidos na palavra de Deus para adorá-lo. Então, Deus ele é espírito e verdade. Quando a gente fala que ele é espírito, ou seja, Deus não está preso a um limite físico, né? Deus não está preso a esse ou aquele grupo acolá religioso. Não, Deus ele é espírito, né? E nesse sentido, nesse caso, ele deve ser também adorado em espírito. A nossa adoração deve ser uma adoração não mecânica, não programada, não ritualística, formal, mas deve ser uma adoração sincera, real, de coração e em verdade, ou seja, dentro daquilo que ele estabeleceu na sua palavra. Deus só aceita a adoração conforme está estabelecido na sua palavra. Então não é o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu acho mais bonito fazer, mas é aquilo que ele estabeleceu na sua palavra. Então, quando a gente vai falar de culto, quando nós vamos falar de culto, nós estamos falando disso, de aproximar-se de Deus através da maneira que ele estabeleceu na sua palavra, e como Deus ele é espírito e verdade, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então pode uma reunião ser um culto, realmente sendo prestado ao Senhor, mas pode uma reunião também não ser um culto, porque ela não está de acordo com o que Deus estabeleceu na sua palavra. Espero que você tenha entendido claramente. E por que nós temos que reunir? É claro que parece uma contradição na época em que nós estamos vivendo, devido à pandemia do coronavírus, né? Nós temos sido impedidos de nos reunirmos como igreja por causa da aglomeração, e nós devemos ser submissos às autoridades, assim nos ensina a palavra de Deus. Então, realmente, como cristãos submissos às autoridades, nós devemos acatar esse pedido das autoridades. Então, por isso nós não estamos reunindo nesses dias como igreja, né? E não é só os cristãos que estão sofrendo com isso, mas todas as religiões de todo mundo. Os templos estão fechados, e alguém até já deu já fez uma meditação sobre isso, que eu achei interessante, instrutiva, sobre esse assunto, né? Os templos fechados. Mas Hebreus capítulo 10, versículo 24 a 25. E considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A minha tradução que eu estou usando aqui é a corrigida fiel. Ela vai dizer assim: e não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. A atualizada: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixando de congregar-nos, de reunirmos, no caso, né? Como é costume de alguns, naqueles tempos já havia costume de alguns irmãos em Cristo, não estavam frequentando as reuniões da igreja, né? Ou as reuniões das igrejas locais naquele tempo. E o escritor aos Hebreus está exortando, né? Não deixando
de congregarmos. Não é como é o caso agora, né? Nós não estamos deixando de congregarmos. Nós estamos sendo impedidos temporariamente até essa situação do coronavírus passar, de reunirmos nas reuniões regulares da igreja local. Mas não deixando de congregarmos, não deixando de frequentar as reuniões da igreja. Existem muitas pessoas que gostam de pegar esse termo congregação. Eu prefiro essa, congregar-nos, né, devido ao grego, né, que fala uma reunião em um lugar, né? Não deixando, quando a expressão a nossa congregação, algumas denominações gostam de usar isso para aterrorizar os seus membros, né? Quando alguém identifica algum erro, alguma doutrina errada, alguma heresia naquela denominação e ela procura um grupo que está mais de acordo com a palavra de Deus, e muitos líderes religiosos temendo perder membros, não porque eles estão com medo de perder os membros, mas o medo deles é perder o dinheiro que esses membros trazem para a receita da sua religião. Infelizmente é isso que acontece nos dias de hoje, tá? As pessoas não têm medo de perder membros da sua religião. Elas têm medo de perder os valores que essas religiões, que essas pessoas, que esses membros trazem para as suas religiões. Eu sei de caso, coisa triste, mas eu sei de caso, é coisa que eu já vivi isso acontecendo. Uma pessoa estava reunindo com a gente aqui em Manhuaçu. Ela pertenceu a uma denominação religiosa e ela a gente não foi lá para trás dela, a gente estudava a Bíblia com o filho dessa pessoa, né? E ela passou a participar das reuniões, dos estudos bíblicos que a gente fazia na casa dele, e ela se interessou, ela desejou vir reunir conosco, e para a gente foi um privilégio, uma honra muito grande, mas a gente deixou bem claro, né, que aquela não era a nossa intenção. Se ela desejasse isso, a gente não poderia impedir, a gente receberia ela com todo prazer, com todo carinho, mas isso era uma decisão dela, entre ela e o Senhor, né? É ela que tinha que tomar essa decisão diante do Senhor, e ela tomou essa decisão. Mas o líder da denominação a quem ela frequentava, né, segundo eu ouvi falar, né, não foi ela que me contou isso, mas foi algumas pessoas que me contaram isso, foi na casa dela buscar o dinheiro do dízimo. Ela poderia continuar reunindo conosco se ela quisesse, mas ela tinha que deixar o dízimo lá para aquele líder religioso. Eu achei aquilo complicado, né? Como é que pode a pessoa ter coragem de fazer uma coisa dessa? A pessoa não está preocupada com a alma, com a vida espiritual, com o crescimento espiritual da pessoa, está preocupada com o dinheiro dela. Infelizmente isso é acontecido, tá? Isso é coisa que aconteceu. Mas o caso, né, as pessoas gostam de pegar, não deixando a nossa congregação, aí aterroriza, né? Se você deixar a sua congregação, Deus vai te castigar, né? Se você sair da minha denominação, sair da minha igreja, eu uso essa expressão de maneira errada, e ir para outra igreja, Deus vai te castigar. Eu vou lançar uma maldição sobre você. E assim vai por diante, né? E as pessoas aterrorizadas continuam sendo escravizadas por esses estelionatários da fé. Não tem outra palavra para me classificar essas pessoas. Mas, indo para o assunto bíblico, deixando essa bagunça para um lado, indo para o assunto bíblico que nós estamos tratando. Eu prefiro a atualizada que diz, porque ela está falando uma reunião em um lugar. Então é um grupo de salvos atraídos ao nome do Senhor Jesus Cristo que estão reunidos e passam a se reunir regularmente ao nome do Senhor. Então, eles já estão unidos pela fé no mesmo Senhor, no mesmo Salvador,
como um corpo local, como um grupo de salvos, de redimidos pelo Senhor Jesus Cristo. Eles têm cada um deles tem um relacionamento pessoal, íntimo com o Senhor Jesus Cristo, e agora deseja servir o Senhor Jesus Cristo. E como eles vão fazer isso? Eles vão fazer reunindo-se como uma igreja local. As reuniões da igreja local. E somos exortados, né, a não deixar de frequentar essas reuniões. A ideia aqui é não deixar de frequentar as reuniões da igreja. A igreja, ela não é como Israel. Israel ele tinha a sua vida diária, seus serviços religiosos governados, regulados por mandamentos pormenorizados, ou seja, cada detalhe. Havia, quando o povo de Israel estava no deserto, né, durante os seus 40 anos, no tabernáculo, depois o povo de Israel entrou na terra prometida, esse tabernáculo ficou em Siló, depois ele foi transferido para Jerusalém, depois no tempo de Salomão foi construído o templo em Jerusalém. Mas no caso havia o lugar santo, e ele era dividido em dois lugares, né? O Santo dos Santos e o lugar santo. No Santo dos Santos havia a Arca da Aliança, e só podia entrar ali uma vez por ano só o sumo sacerdote para oferecer sacrifícios por si mesmo e depois por todo o povo no dia da expiação. Havia o lugar santo, onde estava o altar do incenso, a mesa da propiciação e o candelabro. E havia o átrio, né, onde os sacerdotes ficavam ali e as pessoas que iam oferecer o sacrifício. As pessoas chegavam com o sacrifício, entregavam no sacerdote. Por exemplo, a pessoa ia oferecer um carneiro, não um cordeiro. Ele entregava o sacerdote, aí tinha todo um ritual. Né? Todo um ritual. O animal tinha que ser examinado, depois do animal ser examinado, ele tinha que ser degolado. É só você ler, por exemplo, Levíticos, né? Essa história se encontra em Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Porém, os detalhes de como deveria ser esse cerimonial todo se encontra no livro de Levítico. Mas o caso é que tudo era regulamentado, tudo. Só o sumo sacerdote poderia oferecer o sacrifício ao Senhor, só os sacerdotes, né? O sumo sacerdote era uma vez por ano, né? Mas, os sacerdotes tinham que oferecer o sacrifício ao Senhor. Só os levitas deveriam cuidar ali do templo, dos utensílios do templo, limpando, organizando, aquela coisa toda. E os povos e o povo de Israel deveria trazer as ordenanças conforme era estabelecido na palavra de Deus, tudo regulado nos seus mínimos detalhes, e aquilo teria que ser feito com toda a exatidão, literal, conforme estava escrito na lei. Nada poderia ser feito fora daquele padrão ali. Se fosse feito fora daquele padrão, haveria pena. E muitas dessas penas, em alguns casos, era até a morte. A pessoa morria, literalmente, por desobedecer, por quebrar o mandamento das cerimônias ali no templo. Porém, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, capítulo 10, versículo 32. Nós somos ensinados, né? Já falamos sobre isso aqui, mas não vos tornei causa de tropeço nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Então, Israel é um povo, a igreja é um povo, os gentios é o povo, e nós, cristãos, não podemos ser motivo de tropeço, motivo de escândalo, impedimento para as pessoas virem a crer no Senhor Jesus Cristo, seja de qualquer um desses grupos, né, judeus ou gentios,
e com a nossa atitude manchar o testemunho da igreja. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, não, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E a todos os irmãos, meus companheiros das igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então você observa que lá em Gálatas, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, nós somos ensinados, né, que por Jesus Cristo, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos desarraigados, tirados com raiz. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o nosso relacionamento com o mundo acabou. Nós vivemos no mundo, devemos viver no mundo, temos nossos compromissos, temos nossas responsabilidades, mas o nosso relacionamento com o mundo acabou. Nosso relacionamento hoje é com Deus. Então, quando nós queremos fazer a vontade de Deus, nós não devemos buscar orientações no mundo ou no sistema religioso do mundo, mas sim em Deus e na sua palavra. E foi para isso que o Senhor Jesus Cristo se entregou, para nos desarraigar, ou seja, tirar com raiz. É triste quando a gente observa igrejas imitando o mundo e colocando as práticas das suas reuniões, permitindo práticas em suas reuniões que são práticas do mundo. E quando a gente fala mundo, a gente não está falando do mundo necessariamente ímpio, pagão, né? As pessoas que não têm conhecimento nenhum com Deus. A gente está falando do mundo religioso, da religiosidade humana, mesmo aquela que se diz cristã. A pessoa inventa uma coisa lá na sua religião e aquilo dá certo, atrai muitas pessoas e as igrejas começam a adotar isso. Não, gente, a gente foi desarraigado disso. O Senhor Jesus Cristo se entregou por nós para nos desarraigar disso, para nos tirar disso. Gálatas capítulo 5, no mesmo livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 1. Pela liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firme e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Para a liberdade, eu li errado, eu falei pela liberdade, mas foi para a liberdade. Foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Paulo está se dirigindo aos Gálatas, às igrejas da Galácia. A Galácia era a região que cobria as cidades de Icônio, Listra e Derbe e Antioquia da Psídia. E essas igrejas estavam sendo atacadas por judaizantes, pessoas que queriam forçar os cristãos, os crentes, a se circuncisarem e a praticarem o rito mosaico, como guardar dias, abster-se de certos alimentos, e uma série de regras que era para o povo judeu, e estava querendo trazer isso como algo necessário para eles, se não fossem salvos, para continuarem salvos. Os judaizantes, né? O legalismo. Aí Paulo está dizendo isso, olha, nós fomos lá no primeiro versículo, né, que nós lemos,
capítulo 1, versículo 1 a 5, Cristo nos desarraigou, tirou com raiz, né? E agora foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo nos tirou de lá, foi para a liberdade, não é para nós voltarmos para lá e colocarmos debaixo de lá de novo. E ele fala, permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Adotar práticas judaicas, costumes judaicos, tradições judaicas, ou inventar regras e tradições, é se colocar debaixo de escravidão. Sabe, hoje a gente não vive numa época onde o judaísmo é presente igual era naqueles dias, mas a gente tem hoje um judaísmo disfarçado, né? Está disfarçado, aderiram-se a outros elementos. Vou só citar aqui, por exemplo, o batismo ele é essencial, ele é um ensino bíblico, mas para o cristão, para a pessoa que já foi salva por Cristo. A pessoa que arrependeu de seus pecados e creu no Senhor Jesus Cristo, ela precisa ser batizada. Mas o batismo em si, ele não salva. Mas muitos grupos religiosos ensinam que o batismo salva. Naquele tempo, as pessoas estavam ensinando que era necessário a pessoa crer no Senhor Jesus Cristo e ser circuncidada. Passar por uma cerimônia, passar por um rito para complementar a salvação. Tem gente, e muitas pessoas de igrejas locais dizendo isso, né, que o crente precisa ser batizado para complementar a sua salvação. Não, a salvação foi resolvida de uma vez por todas pela morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas por que o crente precisa ser batizado? A gente vai estudar sobre isso, sobre a questão do batismo, quando estudarmos sobre os ritos da igreja. Mas o batismo é simplesmente uma profissão de fé. A pessoa vai demonstrar, através de um ato, algo que já aconteceu na sua vida, no seu coração, quando ele creu. Mas ele é simplesmente isso, uma profissão de fé, uma demonstração daquilo que já aconteceu. Pode uma pessoa ser batizada e infelizmente ele não ser salvo. Pode uma pessoa ser salvo, ter crido no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e infelizmente ele ainda não ter sido batizado devido à grande confusão existente que existe nos nossos dias a respeito desse assunto. Nós pretendemos estudar sobre isso aqui futuramente, sobre o batismo, o que é realmente, o que a Bíblia ensina realmente sobre o batismo. Então, é para a liberdade que Cristo nos libertou. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 a 18, voltando aqui um pouquinho, capítulo 2 Coríntios, só ver se a citação não está errada, é capítulo 3, versículo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O que quer dizer isso aqui? Mais uma vez, o apóstolo Paulo está falando com os judaizantes, avisando, do perigo dos judaizantes. Então ele está falando aqui, ele está fazendo um paralelo entre Moisés, que representava a lei, e o Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe a liberdade pelo Espírito Santo que Ele nos deu.
E ele está falando, quando porém algum deles, no versículo 3, né? E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face. Está falando quando Moisés subia, desceu do templo, do monte, né? Depois de receber a lei. Depois que Moisés desceu do monte, depois de receber a lei, ele tampou o rosto com o véu, porque por ele falar com Deus, o seu rosto resplandecia. Então, para as pessoas, e as pessoas viram aquilo e passaram a temer. Né? Então, Moisés cobria o seu rosto, também para não ser adorado, idolatrado pelas pessoas. Então, Moisés cobria o seu rosto. E quando ele ia falar com Deus, ele tirava o véu, né? E falava com Deus. Na hora que ele descia, saía da presença de Deus, e vinha falar com o povo, ele cobria o rosto. Então, o objetivo era isso, para que os filhos de Israel não atentassem para o que se desvanecia, que embora o rosto de Moisés ele resplandecia, Moisés era mortal, ele iria morrer, então o pessoal não poderia atentar para aquilo que era mortal. Moisés era simplesmente um instrumento de Deus para transmitir a sua vontade para o povo, através da lei. Mas os sentidos deles se embotaram, ficaram manchados, porque eles caíram no rito, né, de fazer sempre as mesmas coisas do mesmo jeito. E ele vai dizer, pois até o dia de hoje, quando se faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Toda a lei, todas as figuras, todas as cerimônias da lei apontavam para Cristo e sua obra redentora na cruz do Calvário. Só que veio o Senhor Jesus Cristo e eles desprezaram o Senhor Jesus Cristo, então preferiram continuar com o véu. Veio o Senhor Jesus Cristo manifestar a sua glória, mas eles preferiram ficar com o véu. Ficar naquela, sempre fazendo as mesmas coisas. Veio Cristo trazer a liberdade através da sua obra, mas eles preferiram ficar presos à religiosidade. Então é isso que Cristo está falando aqui. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é tirado. Então, quando um judeu se converte ao Senhor Jesus Cristo, e ele crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o véu lhe é tirado. Então ele passa a compreender as sombras e figuras do Velho Testamento que apontava para o Senhor Jesus Cristo. Agora, a diferença que está em nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Creio que você, quando respondemos perguntas que nos fizeram, nós falamos sobre isso, né? A ação do Espírito Santo no crente. Quando a pessoa arrepende de seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo, ele é selado com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. E se o Espírito Santo está habitando nele, então nele há liberdade. Então ele não está preso ao rito, ao cerimonialismo, à formalidade da lei. Ele foi libertado por Cristo. Ele não é mais escravo do pecado. Ele não é mais escravo do pecado. Ele foi libertado do pecado. E ele foi libertado dos ritos. Então agora ele é uma nova criatura. Então ele não serve com medo de vir a morrer. Porque na lei, esse é o problema da lei. Pelo fato da pessoa não obedecer à lei, o final era a morte, porque ele não conseguia obedecer e não houve nenhum ser humano que obedeceu totalmente à lei. O único foi o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, e que ofereceu a sua vida, derramou o seu sangue no nosso lugar pelos nossos pecados. Então, agora nós fomos libertados do rigor da lei. E agora nós devemos servir a Deus em liberdade. Em plena liberdade. E é isso que o texto quer dizer. Onde está o Espírito do Senhor, há a liberdade. Mas essa liberdade é para nós fazermos o que quisermos? Não.
É para nós fazermos em amor, né? A fé, pela fé que opera pelo amor, a vontade do nosso Deus estabelecido na sua palavra. Não mais com medo de que Ele nos castigue, de que Ele nos pune, como acontecia no passado quando alguém quebrava uma lei, quebrava um dos mandamentos. Mas agora, como filhos, tendo pleno acesso à sua presença, tendo plena liberdade, podendo entrar diretamente no Santo dos Santos, aquilo que só o sumo sacerdote podia fazer, todo verdadeiro cristão tem essa plena liberdade de entrar na presença de Deus a qualquer momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, todo verdadeiro cristão, não existe essa história de que você tem que ir pedir a alguém para orar para você, para interceder para você diante de Deus, não. No passado foi assim. No período da lei foi assim, mas hoje não. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o Senhor Jesus Cristo. Então, quer dizer que nós não podemos orar uns pelos outros? Não, nós não só podemos, como devemos. Mas não é que a minha oração, ou a oração de um líder religioso é mais valiosa do que a oração, não. Todo verdadeiro cristão pode entrar na presença de Deus e pode colocar as suas petições, as suas súplicas, as suas intercessões. Pode apresentar a Deus a sua adoração, o seu louvor, a sua ação de graça. Pode agradecer ao Senhor, pode falar com o Senhor. Senhor, obrigado pela salvação que o Senhor me deste, por meio do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que tomou o meu lugar na cruz do Calvário. Todo o verdadeiro cristão, todo aquele que nasceu de novo pode fazer isso. Por quê? Porque o Espírito Santo está nele. E onde está o Espírito Santo está a liberdade. Ele tem plena liberdade. Não é liberdade para fazer o que eu quero. Mas a liberdade, eu não tenho nenhuma restrição à presença de Deus. É essa a ideia de liberdade aqui. Eu não tenho nenhuma restrição. Eu posso entrar na presença de Deus a qualquer hora, a qualquer lugar e falar com Ele. E Ele pode falar comigo. E o fará através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então, nós temos essa liberdade. Então, a igreja ela não é ordenada a dia de festa, nem de abstinência ou jejum. Nem sequer a horário quanto às reuniões, quanto ao horário das reuniões. Isso como cada igreja local é autônoma, isso é limitado plenamente à decisão dos irmãos daquela igreja ali. Igrejas em regiões rurais, onde principalmente lugares que tem a agropecuária, né? A maioria dos irmãos trabalham com gado, né? Aí tem que levantar cedo, tirar leite, tem que tirar leite todos os dias. Então, por exemplo, no primeiro dia da semana, algumas igrejas vão reunir 10 horas, 11 horas da manhã. E nos centros urbanos, geralmente, essas reuniões são mais cedo, 9 horas a 8 horas da manhã. E qual que está certo? Todas elas estão certas. Porque isso vai depender da disponibilidade de cada dos irmãos. Os irmãos vão ter que reunir e falar qual é o melhor horário para nós reunirmos, onde dá para todos os irmãos estarem juntos, aprendendo do Senhor, adorando ao Senhor, falando do Senhor e aprendendo do Senhor. E ali eles vão observarem e vão entenderem qual que é o horário mais viável, onde todos vão poder estar juntos. Não existe essa história de que a igreja fulana de tal está mais certa porque ela reúne 8 horas da manhã, a outra está errada. Não, isso vai depender das circunstâncias daquela localidade ali. Nós não estamos limitados a horário. Israel tinha tudo pré-ordenado. 3 vezes no ano, todo israelita tinha que comparecer diante do Senhor, tinham que levar ofertas, essas ofertas eram pré-estabelecidas já, o que era para apresentar. A igreja não tem isso.
Existe, por exemplo, uma coisa que é praticada em algumas regiões que me entristece, porque agora, graças a Deus, acabou o horário de verão, né? Eu creio que isso não vai ter mais, mas há alguns anos atrás, quando tinha o horário de verão, algumas igrejas não mudavam o horário porque, segundo eles, o horário de verão é um horário inventado pelos homens. Na realidade, no Ocidente, essa a maneira de contar a hora, né, a partir da meia-noite, é do Ocidente. No Velho Testamento, é de um pôr do sol ao outro pôr do sol. E no Novo Testamento, por exemplo, as horas eram contadas, a primeira hora do dia é o que nós chamamos de 6 horas da manhã. Então, às vezes os crentes, coisa à toa, sem sentido, sem importância, faz com que irmãos ficam divididos. Irmãos ficam divididos. Ah não, a nossa igreja está mais correta do que a sua igreja, porque a nossa, no horário de verão, nós reunimos no horário normal. Porque o horário de verão é inventado pelos homens. Então, nós, em outras palavras, nós somos mais crentes do que vocês. A gente para com isso. Isso não existe. Isso não existe. Qual o horário que deve ser feito as reuniões? Isso é a igreja local. Como cada igreja local é autônoma, nós já estudamos sobre autonomia, ela vai entender. Eu lembro de uma certa vez, uma discussão feia que houve numa igreja, por causa de horário. Aí uma pessoa levantou a seguinte: faz a reunião então meia-noite, vamos ver quem vai na reunião. Em países onde são perseguidos, os cristãos são verdadeiramente perseguidos, os cristãos, se você for pego com a Bíblia debaixo do braço, você vai levar um tiro, você vai morrer. Você vai morrer ou ir preso, né, igual em alguns países que acontece. E no passado, o povo de Deus tinha que reunir nas catatumbas, tinha que reunir nas cavernas, tinha que reunir nas florestas. Que horário que eles reuniam? Só que eles não deixavam de reunir. Sabe, eles não deixavam de frequentar as reuniões da igreja porque era no horário, às vezes, e com toda certeza, né, trabalhavam o dia inteiro e estavam cansados, mas tinham que reunir no horário, porque reuniam escondidos, para não pôr em risco a sua vida e a vida de seus irmãos onde estavam reunidos. Muitas igrejas, né, faziam isso, reuniam em horários, do nosso ponto de vista hoje que vivemos em países onde a liberdade de expressão, a liberdade de culto, né, eles reuniam horários que para nós são inconvenientes, mas eles reuniam, porque era o horário adequado para eles. Eu fico pensando, né, como que às vezes crentes brigam por causa de coisas completamente sem sentido. Agora, o fato de nós não termos dia de festa, dia de abstinência, nem sequer quanto ao horário de reuniões, o horário certo de reunirmos na Palavra de Deus, não significa que nós fomos deixados à nossa própria mercê, à nossa própria vontade. Não. Existem diretrizes, existem direções, existem princípios na Palavra de Deus que eu e você devemos obedecê-la. Então, a primeira reunião que nós queremos considerar hoje, aliás, né, nós vamos, não vai dar para a gente considerá-la toda, né, mas vamos falar um pouquinho dela. A primeira reunião é a reunião do Partir do Pão. Em Atos capítulo 2, versículo 42, Atos, capítulo 2, versículo 42, versículo 41 para entender melhor.
para entendermos melhor o texto. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então o apóstolo Pedro havia pregado o evangelho, quase 3.000 pessoas se converteram ao Senhor Jesus Cristo, creram no evangelho e foram agregados, foram introduzidos no corpo de Cristo, foram introduzidos na igreja, a igreja de Deus, remida e lavada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e também a primeira igreja local, que é a igreja de Jerusalém. Então, aqueles quase 3.000, uma igreja com quase 3.000 irmãos, perseveravam. Eu fico pensando nisso aqui, perseveravam. Né? Eram constantes, mantinham-se firmes. Aí na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. A ordem aqui ela é instrutiva em relação à questão de prioridades, mas como o foco aqui é as reuniões, a primeira reunião que eu quero tratar é a reunião do partir do pão. Atos capítulo 20, versículo 1 a 7. Atos capítulo 20, versículo de 1 a 7. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia, Sópater de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem de imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. A corrigida vai dizer, e no primeiro dia da semana, ajuntando, reunindo os discípulos para partir o pão. Reunindo-se os discípulos. A atualizada, reunindo-nos, estando nós reunidos. Né? Já a corrigida fiel vai dizer, ajuntando-se, reunindo-se os discípulos para partir o pão. A questão que eu quero destacar aqui é reunindo os discípulos para partir do pão. Eu creio que você observou ali as viagens do apóstolo Paulo até aquele momento. Foi por isso que nós lemos. Né? Ele vai passar por várias regiões. Né? Lucas está fazendo o itinerário do apóstolo Paulo ali na sua viagem. Depois que ele esteve em Éfeso, aí houve um tumulto em Éfeso, isso é relatado no capítulo 19. Então ele vai falar, depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou os seus discípulos, abraçando-os, saiu para a Macedônia. Então Paulo iria para a Macedônia. Aí ele andou por aquelas terras, exortou-os com muitas palavras e veio à Grécia. Passou ali 3 meses na região da Grécia,
Aí os judeus arrumaram ciladas para tentar prender e matar o apóstolo Paulo, ou até matá-lo, né? Então ele tinha que navegar para a Síria, então ele decidiu voltar para a Macedônia. Aí acompanhou até a Ásia esses personagens, né? Sópater de Bereia, dos Tessalonicanos de Tarsus, Caio de Derbe, Timóteo da Ásia, Tíquico e Trófimo. Aí eles foram e esperaram em Troade. Presta bem atenção nisso aqui. Isso é importante. Em Troade. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. A atualizada vai dizer 1 semana, onde estivemos 7 dias. Mas é interessante que eles chegaram a Troade, esse pessoal, né? Sópater, Aristarco, Gaio, Secundo, Timóteo, estava esperando ele em Troade. Aí eles chegaram ali, né? E depois dos pães ázimos, eles navegaram de Filipos, aí foram ter com eles em Troade, né, o apóstolo Paulo, eles ficaram esperando eles em Troade, esses que são mencionados no versículo 4. Aí eles esperaram, depois que eles passaram em Filipos 5 dias, eles foram ter com eles em Troade e estiveram 7 dias. Presta atenção nisso aqui. Esperaram 7 dias. Aí em Troade, no primeiro dia da semana, presta bem atenção nisso, reunindo-se os discípulos para partir o pão. A igreja primitiva perseverava no partir do pão. E aqui você vê uma igreja que tinha o costume de todo o primeiro dia da semana, porque eles chegam ali, ficam 7 dias, parece que a impressão que dá é que eles chegaram ali, já tinha havido aquela reunião especial, né? Aquela reunião da igreja, e eles esperaram ali até o próximo primeiro dia da semana, onde iria os irmãos novamente. Aí eles foram reunir com aqueles irmãos. A igreja de Troade reuniu para partir o pão. O que eu acho mais interessante, mais instrutivo nesse relato, é que quem estava ali? Os maiores pregadores daquela época. Estava o apóstolo Paulo, pelo indicado do texto, estava Lucas, Timóteo, Trófimo, né, Tíquico, Gaio de Derbe, homens renomados naquela época, sabe, homens realmente que eu tenho para mim, que se nós tivéssemos a oportunidade de ouvi-los, seria enriquecedor. Seria uma das experiências mais maravilhosas que nós teríamos. Imagina ouvir o próprio apóstolo Paulo pregar. Mas a igreja não estava reunida para ouvir o apóstolo pregar. Achei interessante isso. Eu não estou dizendo, por favor, não me entenda mal, eu não estou dizendo que é errado uma igreja local fazer séries de conferências e convidar um pregador que é bem desenvolvido, que tem um ministério realmente reconhecido no meio dos irmãos e que o seu ministério realmente é útil na obra de Deus e ele instrui o povo de Deus, ele ensina o povo de Deus. Não é errado isso. Só que, infelizmente, existe cristãos que só vão nas reuniões e nas conferências. Quando a igreja local faz uma reunião e o pregador é um pregador que vem de fora, é um pregador que muitas pessoas já ouviram falar dele, né, do seu ensino, da sua instrução, aí esses irmãos vêm na reunião.
Mas aí, acabam as conferências. A igreja local vai continuar tendo as suas reuniões normais. E aqueles irmãos não voltam nessas reuniões normais, vão voltar lá uma vez no mês, duas talvez. Olhe lá. Aqui nós observamos que a igreja estava reunida para partir o pão, para celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos estudar detalhadamente o que é a ceia do Senhor, qual que é a sua importância, por que ela é importante. Aliás, é uma compreensão pessoal minha. Muitos irmãos não concordam, eu respeito, mas é uma opinião pessoal minha. Eu creio que a única reunião que nós podemos chamá-la realmente de culto, porque o único objetivo dela é exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, é a ceia do Senhor. Na ceia do Senhor nós ocupamos somente com o Senhor, somente com Ele. Só com Ele. Não é que o Senhor Jesus Cristo não é mencionado nas outras reuniões, Ele é mencionado. Não é que as outras reuniões, Cristo não deve ser o centro. Não, Ele deve ser o centro de todas as reuniões da igreja, com toda certeza. Só que, por exemplo, numa reunião de estudo bíblico, né, nós vamos falar de Cristo e falar da vontade dele, mas o objetivo daquela reunião é instruir o povo de Deus. Então é uma reunião onde o povo vai receber algo do Senhor. Instrução, ensino. Nós vamos falar sobre a reunião de estudo bíblico. Uma reunião onde o objetivo é o evangelismo, o objetivo é falar da salvação em Cristo para o incrédulo, para o perdido. Cristo é o centro dessa reunião? É. Mas qual que é o objetivo dela? Não é ocupar somente com Cristo, mas é falar da sua salvação para o perdido. Uma reunião de oração. Cristo é o centro da reunião? É o centro da reunião, mas qual que é o objetivo de uma reunião de oração? Nós vamos adorar a Cristo durante a reunião de oração? Claro, os irmãos vão falar da sua beleza, da sua majestade, da sua glória, da sua obra, né? De como Ele nos salvou, de como Ele perdoou os nossos pecados, de como Ele sofreu por nós na cruz do Calvário. Sim. Mas também nós vamos pedir as bênçãos dEle, buscar o socorro dEle, buscar o auxílio dEle, buscar a ajuda dEle para as nossas necessidades espirituais e físicas e materiais. Já falamos aqui qual que é as reuniões, né? Mas não vamos detalhar cada uma delas, né? Mas observa que a reunião da ceia do Senhor. Qual que é o objetivo da reunião da ceia do Senhor? E o Senhor Jesus, quando ele a institui, 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 até o versículo 32. Nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o melhor, senão para o pior. Isso aqui é importante destacar isso aqui. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja há entre vós dissensões, e em parte eu creio, e até importa que haja entre vós heresias, dissensões, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei nisto? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão
e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus amados irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Eu li até o versículo 33, né? Até o 32 só, mas bom, creio que você entendeu o que consiste essa reunião. Existia uma prática no primeiro século da era cristã, nosso horário já passou, né? Mas eu vou encerrando, vou fazer esse comentário e nós vamos encerrar nossa live. Existia uma prática na igreja primitiva, no primeiro século da era cristã, chamada de festa de amor, ou festa ágape, onde algumas igrejas adotam, só que isso não é feito mais em conjunto com a reunião da ceia, né? Algumas igrejas locais, alguns irmãos fazem isso, o que eu aprecio muito. Eu já tive em algumas conferências, aqui em Manhuaçu também já fizemos isso, foi muito agradável, é muito agradável quando isso acontece, né? Cada irmão levava uma porção, um prato, uma comida. Aí eles ajuntavam-se numa mesa, cada um levava uma coisa, né, para se alimentar, ajuntava, davam-se graças pelo alimento, se alimentavam. Aí durante aquela refeição, durante aquela festa, eles celebravam a ceia do Senhor. Durante essa festa de amor, ela era exercida para exercer a comunhão, para fortalecer a comunhão entre os irmãos, a união entre os irmãos, né? Cada um levava, cada um doava uma parte e todos participavam. Nada era vendido. A gente vê algumas práticas aí. As pessoas doam, a denominação vende para pegar o dinheiro e colocar no cofre, entre aspas, da igreja, que não vai para o cofre da igreja, vai para o bolso do líder religioso, né? Para a reforma da sua casa, do seu carro novo, coisas desse gênero, né? Isso é esperteza. Mas ali o que era feito não, era levado e as pessoas que estavam ali se alimentavam, né? Festejavam aquela comunhão gostosa, fraternal entre os irmãos. E durante aquela festa eles celebravam a ceia. Em Corinto estava acontecendo coisa errada. Os irmãos se ajuntavam para celebrar a ceia do Senhor, traziam outros alimentos para celebrarem a festa ágape em conjunto com a ceia do Senhor. Só que havia algumas pessoas que estavam se embriagando, estavam bebendo demais, comendo demais, não esperava todos chegarem, às vezes alguém atrasava, alguma coisa assim, não esperava todos chegarem, então uns comiam demais e outros não comiam, e envergonhavam os que nada não tinham, e aquela prática, que também vai ser reprovada lá na carta de Judas, né? Que Judas vai falar daqueles que banqueteiam na vossa festa de amor, era disso que Judas estava falando, era dessa festa, a festa ágape, e era isso que acontecia aqui. Então, essa festa caiu em desuso por causa desses abusos, era uma coisa maravilhosa, mas ela caiu em desuso por causa desses abusos.
Hoje, algumas igrejas, aqui em Manhã já fizemos isso, né? Tem uma série de conferências, aí no final, não tem nada a ver com a ceia, depois é uma maneira da gente agradecer as pessoas que aceitaram o convite, né? Os nossos irmãos de outras localidades e as pessoas incrédulas que são nossos amigos, que a gente convidou para elas ouvirem a palavra de Deus, é uma maneira da gente agradecê-la, né? De uma forma carinhosa, cada irmão, cada irmã que podem, não é algo obrigado a todos, mas cada irmão ou cada irmã que podem, um leva um bolo, outro leva um refrigerante, outro leva um suco, outro leva um café com leite, né? Outros levam um salgadinho. Mas todas as vezes os irmãos trazem tanta coisa que é tão maravilhoso isso que é muito alimento. Tem muita gente na reunião e sobra, né? A generosidade dos irmãos tem sido tão maravilhosa nisso que tem sobrado, né? Então era algo similar a isso, só que acontecia junto com a ceia do Senhor, e por causa dos abusos essa festa ágape deixou de ser usada. Hoje nós não praticamos, o que nós fazemos não é a prática da festa ágape, tá? É só mesmo uma forma de agradecer as pessoas que ouviram, que aceitaram o nosso convite para ouvir a palavra de Deus. É só isso mesmo. É uma forma carinhosa, né, e agradável de agradecer as pessoas que vieram. Mas no caso aqui que Paulo está tratando da reunião da ceia do Senhor. Então, estava havendo esse abuso e Paulo vai dizer, né, vocês estão ajuntando, vocês estão reunindo, não para o melhor. O objetivo de uma reunião da igreja é a glória do nome de Deus. O ajuntamento, a reunião da igreja é para glorificar o nome de Deus, para a edificação do povo de Deus, né? E para a proclamação do Evangelho. Todas as reuniões da igreja têm esse caráter. O apóstolo Paulo ele vai dizer aqui no versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão, a ceia do Senhor, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Através da ceia do Senhor, nós estamos falando para o mundo que o Senhor Jesus Cristo está voltando. Isso é uma pregação do Evangelho através de uma figura. O simples ato de nós sentarmos na mesa e pegarmos um pedaço do pão e tomarmos o cálice, estamos dizendo para o mundo que o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que foi crucificado, e ali ele entregou o seu corpo e derramou o seu sangue na cruz do Calvário, vai voltar. Isso é uma mensagem que a gente está transmitindo. Algo que chama a minha atenção aqui, que esse é o objetivo, né, da ceia do Senhor, lembrar. O apóstolo vai dizer isso. Porque eu recebi do Senhor, no versículo 23, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Era a noite em que o Senhor Jesus Cristo estava sendo traído. Então, a ceia do Senhor, ela é singular. O Senhor Jesus Cristo está sendo traído. Pelo relato do evangelista João, no capítulo 13, dá a entender que enquanto Cristo estava celebrando a ceia com os seus discípulos, Judas o estava traindo. Na noite em que foi traído, o apóstolo Paulo deixa isso aqui bem claro. Ele tomou o pão e deu graças e disse: Tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. O Senhor estava sendo... Eu não consigo não me emocionar, mas estou me contendo aqui. Ele estava sendo traído. Aqueles discípulos que estavam com ele à mesa ali iriam abandoná-lo, iriam deixá-lo sozinho. O apóstolo Pedro iria negá-lo por 3 vezes. E o Senhor Jesus não está reclamando, não está falando, não está esbravejando, não. O Senhor Jesus está instituindo uma cerimônia para levar os discípulos a lembrarem dele.
lembrarem da sua pessoa, desde o seu nascimento até a sua morte, lembrarem da sua obra. Ele iria ressuscitar, ser levado ao Pai, mas ele quer deixar ele está instituindo uma reunião onde nós vamos estar recordando da pessoa dele. Lembrar de mim, não é lembrar da minha morte. Ele não está falando lembrem da minha morte, mas ele está falando lembrar de mim, lembrar da pessoa dele. Sabe, para que nós nos devotemos a Ele, para que nós admiremos a Ele, a sua beleza, a sua santidade, a sua majestade, a sua glória, a sua beleza, o seu caráter perfeito, o seu amor magnífico. Sabe, o Senhor Jesus Cristo não está ocupando a sua mente com aquele que o estava traindo, e nem com aqueles que iriam abandoná-lo, e nem com aquele que o iria negar. Mas ele está preocupando com o bem-estar dessas pessoas que estavam ali junto com ele, que iria abandoná-lo e que iria negá-lo. Judas já o estava traindo. É uma reunião singular que deve devotar, que tem o objetivo de levar o nosso coração para perto do Senhor Jesus, para próximo dele, para admirá-lo, para reverenciá-lo, para adorá-lo, para glorificá-lo, para exercer em nós o desejo de servi-lo, sabe, da melhor maneira que pudermos, porque ele merece, ele é digno, ele merece, ele é digno. Mas infelizmente, nos nossos dias, é uma das reuniões, eu estou falando isso de experiência, é uma das reuniões menos frequentadas do povo de Deus. E a reunião da ceia do Senhor, ela deve ser celebrada, não é uma vez por mês. Muitas religiões praticam isso, mas não é uma vez por mês. Não é uma vez por ano. Não é de 15 em 15 dias. É todo o primeiro dia da semana. Você observa ali que os apóstolos chegaram, tinha ali um grupo bom de apóstolos, né, pelos nomes que são mencionados lá em Atos, né, creio eu que dava mais de 5, agora me fugiu o número exato, mas davam mais de 5. Eles podiam ter reunido só eles ali, mas havia uma igreja local em Troade, e eles esperaram mais 7 dias para reunir com aquela igreja e celebrar e lembrar do Senhor com aquela igreja. Então, se há uma igreja local em uma cidade, um grupo de salvos reunidos ao nome do Senhor, é com ela que eu e você devemos reunir e celebrar a ceia do Senhor. Alguns irmãos, nessa época, eu cheguei a pensar eu cheguei a pensar a fazer isso. Mas depois eu pensei, meditando na palavra, eu falei, não, isso não está certo, eu não vou fazer. Junto com a minha família, né, minha esposa, a minha sogra, meu sogro, nós partirmos o pão aqui em casa, né, com essa onda do coronavírus. Mas não está certo, porque a ceia do Senhor, ela deve ser acessível a todos os irmãos, mesmo que esses irmãos não possam estar presentes. E infelizmente nós não podemos reunir como igreja aqui em Manhuaçu. A igreja aqui em Manhuaçu tem em torno de 50 membros. Nós não podemos reunir para partir o pão. Meu coração tem, né, eu estou sentindo falta de reunir com os meus irmãos e lembrar do Senhor junto com eles, celebrando a ceia do Senhor. Mas o ensino da Bíblia é esse. Vamos ter que esperar o tempo que for necessário. Estamos orando, colocando diante do Senhor, falando com o Senhor, e está nas mãos do Senhor. Né? Vamos esperar o tempo que for necessário, até ser liberado, reunirmos novamente para celebrar a ceia do Senhor. Mas a questão aqui é que a reunião da ceia do Senhor é a primeira reunião que nós queremos destacar aqui.
Depois nós devemos falar, se Deus permitir, da reunião de estudo bíblico, né? A reunião para oração coletiva, a reunião para a pregação do Evangelho, são as 4 reuniões principais da igreja. Mas que Deus assim nos abençoe, que Ele possa falar ao seu coração nessa noite. E, por favor, se você tiver alguma dúvida, pode nos perguntar. Claro que, como que eu já disse, né? O objetivo não é debater, discutir, no amor fraternal, nossa intenção, mas a ceia do Senhor é a primeira reunião e a reunião mais importante, creio eu. Todas as reuniões são importantes, mas estou falando no sentido de que nós deveríamos nos comprometer com o Senhor a participar dela. É claro que, como nós vemos, mas nós vamos deixar para estudar sobre isso, sobre os ritos da igreja, né? Quem pode, quem não pode participar da ceia do Senhor. E, infelizmente, nem todo cristão pode participar da ceia do Senhor. Ele deve zelar da sua vida para poder participar. Viver uma vida cristã de maneira que ele deva participar da ceia do Senhor. Mas, infelizmente, nem todo cristão pode participar, devido a algumas situações. Mas o objetivo da ceia do Senhor, a reunião da ceia do Senhor, é levar os nossos corações mais para perto do Senhor, admirando aquele que tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário. Que realmente isso possa ser uma verdade nas nossas vidas e nos nossos corações. São 5 horas e 17 minutos, passamos um pouquinho do nosso horário. Mas que Deus abençoe ricamente a sua vida. Não oramos no começo, eu acabei esquecendo. Por ter passado da hora também, eu não vou orar agora, mas vou estar agradecendo ao Senhor, né? E agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.